Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. Vocês sabem que eu tenho muita saudade de vocês, de poder interagir na rede com vocês. Muitas vezes a gente tem um monte de mensagem lá no direct no Instagram, no nosso canal no YouTube. Eu não venço responder, porque eu faço questão de responder a todos. A equipe fica me passando, fica me alimentando. E nesse momento retornamos com as gravações. Vocês sabem que eu estou gravando conforme vai dando. Por quê? Porque os prefeitos recém assumiram, os vereadores recém assumiram. E aí, não é que a gente dá prioridade, mas existe uma questão agora de processo para dar andamento aos mandatos e a gente tenta respeitar esse momento dos nossos clientes para dar lá os primeiros nortes dessa engrenagem para que tudo saia e também contemplar vocês aqui no podcast, que para mim sempre foi esse, desde o início, o intuito do podcast, né, de trazer conhecimento, trazer cultura para vocês, cultura política nesse momento, dizer o que pode, o que não pode, como vocês podem se expressar, se colocar, a comunicação, a captação, as leis, e a gente foi fazendo aí um preenchimento, né? Cada vez trazendo mais conhecimentos antes da eleição e agora após, para que vocês não fiquem desamparados depois de eleito. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês o nosso querido convidado, que eu tenho muito orgulho de trazer aqui, Gilson Conzatti. Eu disse pro Gilson, olha, eu te conheço faz algum tempo. Quando eu era menina, guriazinha aí com 9, 10 anos, já frequentava lá a minha casa fazendo campanha, né, na época que era pro pai Gilson, né, o Adroaldo Conzatti, que foi deputado também, né? Foi candidato a deputado, isso, foi prefeito, e eu me lembro que eu era muito pequena, e aí eu trouxe esse final de semana pra mesa lá e disse, olha, eu vou receber o Gilson Conzatti, não acredita dele? Nossa, faz anos que eu não vejo, então seja muito bem-vindo. Pra mim é um prazer, assim, pessoal mesmo, de estar te recebendo aqui nesse momento. Uma satisfação muito grande estar contigo aqui. Já mando um abraço para o teu avô, porque eu quero visitar ele. Nós vamos marcar um dia para mim ir lá. Acho importante essa história política, porque o bom da política é isso. Fica as lembranças, fica as boas lembranças, pessoas que passam pela gente, que ficam, e é extremamente importante, né? Eu comecei a minha vida política, isso para ter uma ideia. Com 8 anos de idade, eu já fiz a minha primeira campanha política. Faz tempo. Em 1976, meu pai era candidato a prefeito em Encantado, e eu estava lá fazendo campanha para ele. Em 78, eu lembro, agora tem essa situação do Papa aí, da saúde dele, eu lembro que eu estava em Arroio do Meio, na cidade de Arroio do Meio, num bairro lá, quando deu a notícia da morte do Papa João Paulo I. E me marcou porque eu estava fazendo campanha para o meu pai em 78 para deputado estadual. Meu pai foi 4 vezes prefeito de Encantado, foi candidato a deputado estadual, na época faltou poucos votos para ele, foi a deputado federal em 2002, 2006 também, faltou, ficou na primeira suplência, segunda suplência, enfim. E ele sempre esteve na política e eu estive sempre na política também, participando, adoro política. Meu pai sempre me dizia, o Gilson é o seguinte, se precisar fazer 200 quilômetros, fazer uma reunião política, ele vai lá e faz 200 quilômetros. Agora, se precisar atravessar a rua, fazer um negócio para ele ganhar 10, 15 mil, ele não vai. Ele vai fazer política. Então é assim, eu acho que a política tem isso também, de uma entrega. E eu sempre procurei fazer política e entregar para as pessoas o melhor. Eu acho que esse é o que fica, e sempre eu falo do legado, extremamente importante, né? E é uma construção, né? Porque quem deixa um legado é que nem aqui, quando sentou e disse, olha, eu preciso te falar isso, porque é dessa época aqui, tanto que eu perguntei, viu, tu continua no mesmo partido? Porque meu avô é MDBista de Cancho, eu acabei de fazer uma brincadeira, eu tô que nem o ex-governador Sartori, que o Rio Grande é o meu partido, mas por uma questão que, quando a gente é profissional, a gente atende todos os partidos, né? Claro. Eu disse, não, eu continuo mesmo, não, eu te pergunto, porque tem muitas vezes que troca de cadeira, claro, né? Sim, mas tu tem 5 mandatos como vereador? Não, tenho 7 mandatos como vereador. Eu fui vereador por 2 mandatos em Encantado. Perfeito. Me elegi em 92 em Encantado, então fui vereador de 93 a 2000. Aí encerrei porque eu tinha o meu sogro, meu pai era político da cidade, foi prefeito no primeiro mandato, depois tinha o meu sogro que era meu adversário político na Câmara de Vereadores. Meu Deus. E aí eu optei de, não, eu vou encerrar aqui, vou deixar ele continuar, e acabei indo para Iraí para não me meter em política. E aí eu virei presidente da Associação Comercial lá de Iraí, eu tenho um negócio, tenho um hotel lá,
e acabei sendo vereador, estou no 5º mandato de vereador em Iraí, fui 5 vezes presidente da Câmara, e a Câmara de Iraí me deu a condição de eu ser presidente da União dos Vereadores do Brasil, da qual eu sou presidente e ando esse país inteiro aí, levando sempre um pensamento do vereador de valorizar o poder legislativo. Eu vejo que o poder legislativo é o poder da transformação das cidades, dos municípios, mas o vereador tem que entender, o político local tem que entender o seu papel. Então é uma meta que eu faço, eu busco sempre levar essa mensagem de empoderamento do poder. Sim. Empoderamento do poder legislativo. Que é importante, né? A gente vê muitos vereadores, eu sempre falo assim que é só fazer uma matemática, né? Toda eleição, 40% permanece e faz uma reeleição e normalmente 60% aí tem uma renovação das câmaras de vereadores. Então eu pedi para a equipe fazer uma época um levantamento que eu disse, viu, olha só, aqui a gente tem 60%, então a cada 10, 6 são novatos. E aí, como tu tem a experiência de ser presidente da Câmara 5 vezes já, durante 5 mandatos, é uma dificuldade que eles têm hoje. Tanto que o básico que a gente traz aqui é por que eu devo ser o presidente ou quais as atribuições do presidente. Se tu puder trazer um pouquinho para nós, assim, dessa tua experiência com o presidente. Eu sempre falo, o presidente é um cara que vai manter a equidade, que vai fazer os ritos, que vai estudar o regimento interno mais do que ninguém, que vai saber como gerir. E é isso que a gente sente falta hoje um pouquinho nesses novos mandatos que vem renovando. O que eu vejo do vereador? Primeiro, uma pessoa da comunidade entende que poderia ser candidato, ou por ele, ou por um grupo de pessoas. Ele se filia no partido, vai para uma convenção, passa na convenção, vira candidato, vai para a eleição, se elege. É diplomado, sentou na cadeira de vereador. Muitas vezes esse vereador não sabe nem o que vai fazer na cadeira, porque ele acha que ele está fazendo o mesmo papel que lá fora. Não. E aí ele está sentado numa cadeira do qual ele tem uma responsabilidade não com o grupo político dele, mas com o grupo, o município como um todo, né, para entregar para o município. O que o vereador precisa saber? Eu sempre digo, a Bíblia do vereador é o regimento interno e a lei orgânica. Estou rindo agora porque eu falo isso na internet. A Bíblia do vereador, você tem que dormir, é um livro de cabeceira. E o absurdo, que tu termina o mandato, o cara não leu o regimento ainda, não sabe, não conhece a lei orgânica. Nada. Porque nós temos que parar, e é isso que eu trabalho com o vereador, ele não pode se eleger porque ele é um líder, mas assim, se elegeu porque ele é da oposição à situação e ele vai perguntar para o colega do lado como é que nós vamos votar nesse projeto, porque ele sequer leu o projeto. Uhum. Então, essa mudança é que nós precisamos fazer com esses novos, com os que já têm experiência, porque eu digo sempre uma coisa, Isis, eu não acredito na nova política e eu não acredito na velha política. O que eu tenho convicção é da boa política, a política de atitude. Aí não tem número de mandatos, não tem idade, não tem nada a não ser uma boa atitude. O que eu quero ser? Por que eu quero ser vereador? Por que eu coloquei meu nome? Por que eu fui eleito e agora? O que eu vou fazer? Qual é o legado que eu vou deixar para a sociedade? Ou eu sempre digo para os vereadores, vocês querem fazer a diferença? Porque no final de uma eleição, 4 meses depois de uma eleição, eu vou te dar um dado, 65% dos vereadores que passaram uma Câmara em 4 meses são esquecidos. Uhum. 10%, somente 10% são lembrados, aqueles que deixaram uma marca no mandato. E 25% são ainda lembrados, mas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Então, somente 10%. Quer dizer, por quê? Porque não se deixa uma marca. Quantos passam por uma Câmara de Vereadores e que fizeram o quê na Câmara de Vereadores? Sim. Fui vereador, sim, mas qual é o papel importante para a sociedade? Qual é o legado? Qual é o resultado? Qual é a entrega que você fez para a sociedade? Mas o meu partido, mas o teu partido resultou em benefício para a sociedade? Que eu gosto, tu falas muito em comunicação também, uhum. E uma coisa que eu vejo a comunicação é que as pessoas são totalmente equivocadas quanto à comunicação. Quando eu sou candidato, eu tenho uma comunicação que o produto sou eu, tenho que me vender. Uhum. Na medida em que eu tenho um mandato, o eleitor não quer mais saber de eu ficar me vendendo. Eu tenho que dizer para ele o seguinte, estou me comunicando, mostrando as entregas que eu estou fazendo.
Ele quer saber o que eu, como vereador, estou dando para essa sociedade. Senão não vale a pena o meu mandato. E aí eu entro nas câmaras de vereadores, nas presidências das câmaras de vereador. Um presidente, ele tem que saber que ele tem que fazer o equilíbrio dentro de uma Câmara de Vereadores. Tem muita responsabilidade com o dinheiro público. E eu ouço muitas vezes o pessoal me dizer, Gilson, mas esse dinheiro não é teu, por que tu quer segurar? Eu digo, eu não quero segurar. Até porque se fosse meu, eu gastaria da maneira que pode gastar, que eu achar de gastar. Mas como não é meu, e esse dinheiro é público, é da sociedade, do pagador de impostos, nós temos que entregar o máximo para esse cliente, para esse dono do dinheiro, que é o eleitor, o cidadão do município. Então, tem que ter cautela na gestão, tem que saber diferenciar o partido político do eleitor como um todo, porque eu sou presidente de uma instituição, eu sou presidente de um poder, eu sou o chefe de um poder. Então, eu tenho que me postar como chefe desse poder e dar todas as condições dos vereadores do Poder Legislativo de funcionar. E é isso que eu fiz ao longo do tempo das câmaras de vereadores. Eu fui presidente da Câmara também encantado em 1995. Eu criei, e eu levo isso para as câmaras, a Semana da Câmara. Porque a maioria dos municípios, eu peço hoje, eu chego em qualquer Câmara de Vereadores do Brasil e peço, qual é o dia do aniversário da Câmara? Eles não sabem. Porque eles acham que o dia do aniversário da Câmara é o dia do aniversário do município, e não é. A Câmara foi instalada em uma outra época. Vou te dar um exemplo. Encantado, o aniversário do município de Encantado é 31 de março. A Câmara de 1965, Encantado se instalou. Então, essa é a data do aniversário do município. Ou de Iraí, 1º de julho de 1933. A Câmara de Iraí se instalou dia 25 de dezembro de 1935. Então, o aniversário da Câmara é 25 de dezembro. Encantado é 15 de novembro, porque foi instalado em 15 de novembro de 1916. Então, o aniversário da Câmara é nessa data e os vereadores não sabem, porque não buscam a história do Poder Legislativo. E nós criamos a Semana da Câmara, por exemplo, para valorizar o Poder Legislativo, para integrar com a sociedade, mostrar para a sociedade a importância desse poder. Porque é o poder mais próximo da sociedade, mas é o poder mais criticado. Sim. Mas não é culpa da sociedade, é culpa de quem está no poder, que não sabe se comunicar, que não sabe mostrar a sua importância para a sociedade, que é fundamental. Eu sempre digo, o poder legislativo é um poder transformador da sociedade. Se nós não fizermos essa transformação, e ela pode ser positiva ou negativa. Eu, todo ano que começa uma legislatura, eu uso a tribuna da Câmara, e esse ano não foi diferente, na primeira sessão, dizendo o seguinte: estamos escrevendo uma nova página na história do município de Iraí e deste legislativo. E essa página tem uma conclusão que vai acontecer no dia 31 de dezembro de 2028. O que nós vamos chegar até essa conclusão, se for positivo ou negativo para a sociedade, vai depender somente de nós. Então, pode ser, vai se passar 4 anos numa Câmara de Vereadores, nós não podemos ficar brigando entre vereadores por questões políticas ou picuinhas. Nós temos que brigar por resultado para a sociedade, porque é essa sociedade que espera do político, tanto do executivo quanto do legislativo. E a harmonia entre os poderes é importante, não a submissão, né? Mas a independência, nós somos independentes, mas temos que buscar o mesmo resultado para a sociedade quanto os executivos buscam. Então, por isso que nós temos que caminhar juntos, claro, dentro de cada um com as suas atribuições constitucionais. Perfeito. Muitas vezes eu até estava dando uma consultoria agora, e aí a vereadora, ela, de primeiro mandato, ela disse, olha, eu cheguei e falei isso na tribuna, mas eu sou de base e agora eu não sei, porque o prefeito já me chamou para conversar. Porque não era bem assim que ele queria que eu tivesse falado. Eu disse, olha, eu sempre digo que o legislativo ele é uma construção de diálogo, por isso que pessoas diferentes, de nichos, de bairros diferentes, são eleitas e convidadas, para que a gente traga e construa políticas públicas de aplicabilidade, aquilo que vai ser real na vida das pessoas. É isso que o vereador está ali, além de fiscalizar, ele está ali naquele momento para construir políticas públicas. Eu digo, ele é o pesquisador.
Ele sente lá. Então, é muito mais fácil na campanha, quando a gente chega para convencer o colega para concorrer de civil. Vou ter uma pesquisa aqui, o mais indicado dessa pesquisa foi tu aqui no bairro. E aí eu sempre falo assim, o cara, ele dorme dizendo para ti que ele não quer concorrer e ele acorda, sabe o quê? Eleito. Porque na cabeça dele, ele tá eleito, ele nem vê a campanha. Muitas vezes é assim, aí depois quando abre a urna pode ser que ele entre ou não, se ele não entrar ele se frustra, e se ele entrar era isso que tinha que ser feito. E aí é onde a gente lançou o curso que eu me elegi agora, porque eu não sei o que fazer. Eu nem sei o que acontece no primeiro dia da sessão, daí eu digo, viu, é um livro de cabeceira, tu vai lá, tu vai imprimir no próprio site da Câmara de Vereadores o regimento interno, tu vai ler, tu vai procurar um jurídico, tu vai perguntar como funciona, se tu não sabe. Viu isso, mas eu posso falar em que momento? Eu digo, na hora que o regimento diz que tu pode falar, que tu pode fazer uma participação. Então, no meio de ser eleito e aquela confusão da diplomação e aí tem gente que esquece as próprias pautas que defendia na campanha. Viu, mas que tu... As comissões, vereador, qual comissão que eu vou isso? Viu, mas que tu defendia? Ah, eu defendia a pauta da saúde, então tu tem que estar numa comissão de saúde. Ah, não posso estar naquela CCJ. Viu, mas... juridicamente, tu entende o quê para participar da CCJ? Não necessariamente tem que ser advogado, digo, mas... E aí, como é... E aí, falta. E aí, nessa falta, desde o início, é aquilo que tu falou, eles ficam esquecidos. Sabe que eu organizei casualmente, em 2020, eu era presidente da Câmara de Iraí, e 2024 também. Eu fiz durante a campanha... Antes da campanha, durante a campanha, saindo os candidatos, eu fiz um curso para todos os candidatos do município, não de partido político. Uhum. Levamos lá para o vereador primeiro, para saber o que vai falar, para não falar bobagem, para não prometer o que não pode cumprir, porque muitos vão para a campanha de vereador e acham que vão ser prefeito. Eles acham que eles são ordenador de despesa. Isso, né? Então vão fazer a escola, vão fazer o posto de saúde, vão calçar, vão fazer asfalto, e na verdade quem executa é o Poder Executivo. Então nós fizemos isso. E posteriormente a eleição, chama-se todos os eleitos e também, aí tu vai falar em regimento interno, que lei orgânica. Foi muito legal essas duas experiências que nós fizemos lá. Por quê? Esse teu curso é fantástico. Me elegi e agora? As pessoas têm que saber o que vão fazer, se propuseram a ser candidatos. Ok, o povo na esperança de renovação, de continuidade, enfim, todo mundo tem o seu motivo para votar em alguém, né? Mas aí os novos têm que buscar conhecimento. Ah, mas aí com a questão dos cursos, e eu, através da UVB, a gente faz muito curso presencial. Por que nós fizemos cursos presenciais? Primeiro, para levar o conhecimento, mas uma coisa fundamental que eu defendo é a troca de informações. Perfeito. É a troca de experiência. Quem não tem experiência vai buscar com quem tem. Daqui a pouco um projeto interessante lá em Iraí pode ser bom lá para o pessoal de Toritama, em Pernambuco, ou alguém lá de Bonito, do Pernambuco, pode ser, eu posso copiar o projeto, e não é feio copiar projetos. Se vai adaptar para a minha comunidade, por que não? Porque tem o início, alguém fez um estudo, eu sempre digo isso. Aqui no nosso programa, aqui no Iceberg, a gente tem esse tipo de curso, tanto para assessor, porque eu sempre falo com o assessor, ele tem que saber mais que o vereador, porque o vereador tem aquela coisa de atender a comunidade, então ele não vai estar no entremeio bem da vírgula, um ou outro fora de curva, assim, que tá ali realmente. E aí não consegue, talvez, fazer uma comunicação tão ampla também, porque não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sempre falo, a política ela é plural, ela é várias pessoas ao mesmo tempo construindo. E aí, quando a gente traz aqui para o curso, o Alexandre é fazedor, eu sempre digo assim, né? Por ser advogado especialista, então a gente tem um banco de dados de leis, que a gente tem algumas da nossa própria autoria, outras que a gente pega na internet, então a gente entrega para o vereador ali um banco de leis e de civil, tá aqui. É isso aqui. Agora tu vai olhar e vai ver o que combina, porque tem que fazer sentido pro teu município. Então tem vereador que me diz, Isa, eu vou entrar e eu vou protocolar 5 projetos. Eu falei, não adianta de nada. Porque não tem aplicabilidade na tua cidade. Tu não tem um estudo baseado. Não tem... E assim, desde a base, tá, vereador? Tipo, o que é a ementa de um projeto, o que vai na justificativa de um projeto. São coisas simples que tu não precisa ser especialista, mas que tu tem que ter uma força de vontade para fazer. Para entender como... É como tu começar um emprego novo. Tu vai ser ensinado a fazer isso, beleza, mas tu tem que buscar mais.
Com certeza, senão não vai fazer diferença. Isso. Senão não vai ter atitude. Vai ser aquela coisa de passar numa câmara, fazer um discurso, porque tem muitos que pensam que fazer discurso na tribuna vai resolver a vida das pessoas. Vai talvez contentar alguns, desagradar outros, mas o que vale é bom se comunicar e levar a mensagem, ótimo. Mas é bom entender o que está se fazendo lá. Claro que nas câmaras pequenas, 90% são projetos executivos. Mas tem que entender o que esse projeto está alterando a vida das pessoas, ou de uma administração, ou do município como um todo, enfim. Tem que estudar caso a caso. Não votar porque eu sou da base do governo. E uma questão deste antes do exemplo da vereadora, que o prefeito... o prefeito ficou mesmo... Deu uma a grande vantagem de ser vereador nessa legislatura, eu sou oposição lá em Iraí. E nós somos 6 contra 3. Olha que beleza. No ano passado era situação 6 contra 3, inverteu. O que acontece? Quando se a oposição tem maioria da oposição, o executivo respeita mais o poder legislativo. Porque precisa. Isso. Quando está com a maioria, parece que atropela, parece que o prefeito não se dá conta que são 2 poderes, ele se acha dono da Câmara de Vereadores. E Câmara de Vereadores mudar um projeto ou rejeitar um projeto, o prefeito enlouquece. E não tem que enlouquecer, ele tem que entender que são papéis diferentes. O que ele tem que ter a capacidade dele de convencer o parlamento de que aquele projeto é o ideal para a sociedade. E muitas vezes não acontece. E eu digo isso para os vereadores também, quando apresentam um projeto e muitas vezes podem não passar o projeto, é que faltou diálogo. Não é porque eu sou vereador, larguei o projeto, não vou conversar com meu colega, não vou argumentar quanto ao projeto, da importância do projeto. Muitas vezes não passa. Por quê? Por falta de conversa, de diálogo. E os bastidores são fundamentais. E aí entra a assessoria das câmaras, assessoria dos vereadores. Tem assessor, ainda uma grande parte dos vereadores coloca o cara que foi cabo eleitoral de assessor, que é um grande erro. Erro não, mas se a pessoa que tem que compor. Se esse assessor que foi um cabo eleitoral se preparar... Isso. Porque não é só porque ele tem os votos que ele pode ser um assessor. Ele tem que ter os votos e dar o resultado para o mandato. E aí eu vejo que muitas vezes se critica o vereador e o assessor fica quietinho lá esperando. Está errado, porque na medida que está falando de uma Câmara de Vereadores, está falando de um vereador, está falando do assessor, está falando de todos. E eu acho que se nós não entendermos o nosso papel, a nossa função, as nossas atribuições, e nós não defendermos a importância da democracia, do parlamento como um todo, e dizer da importância para a sociedade, fica complicado. E precisa muito disso. As câmaras têm que vender melhor as suas atribuições, as suas funções e o seu papel fundamental de construir a cidadania através de projetos, das suas ações no parlamento que dão resultado para a sociedade como um todo. Uma coisa que a gente sempre traz nos cursos, assim, até para a assessoria, que eu falo, olha, o assessor ele tem que saber mais que o vereador, é uma obrigação, porque tu tem que trazer informações de base, de aprofundamento para o vereador conseguir explanar na tribuna, trazer a função. O Alexandre tem 20 anos de experiência, né, com Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, e eu sempre falo assim, eu sempre te contrataria. Daí ele fala, por que tu me contrataria? Eu disse, porque tu consegue unir o fulano e o ciclano que não se falam, e daí eu já vi vereador em Porto Alegre dizer assim, Isa, eu só votei nesse projeto aqui, ó, porque o teu marido foi lá conversar comigo, mas eu não voto, porque eu não sou da base igual aquele outro vereador lá. Daí eu começo aí, eu disse, viu, tu é um bom cara que tu faz. Aí o Alexandre me diz, Isa, eu me coloco no meu lugar de assessor. Eu coloco se isso tem uma validade de políticas públicas, porque eu vivo aqui na cidade e a partir disso eu quero o melhor. Isso é muito importante, porque aqui, nessa nova onda de internet, a gente tem assessor que aparece mais que vereador, que pega o seu celular no dia a dia e eu tô aqui assessorando, mas eu tô fazendo conteúdo próprio. Eu sempre falo assim, mas em que horas? Porque eu não consigo pensar, porque vocês que fazem o meu conteúdo, nem sou eu. E aí tu vê isso e digo, viu, o assessor tem que saber o seu espaço. Tem Câmara de Vereadores menores que a gente sabe que tem um assessor quando tem. Se não é um assessor jurídico, que daí sim, né? Eu sei no Vale do Taquari lá, nós temos um assessor jurídico, ele está quase em todas as Câmaras de Vereadores. Que eu quero mandar, inclusive, um abraço, que é o Fábio Guiche, porque ele é um cara que ele diz assim, não, mas vota isso aqui, que daí se tu votar, nós vamos botar uma emenda tua aqui, e aí consegue compor. Então, eu sempre digo assim, quando os prefeitos perguntam, Isso, o que tu acha do Fábio? Eu acho que é uma tranquilidade na Câmara de Vereadores.
porque ele é um cara que consegue conversar com os vereadores e trazer essa composição, que é o papel do assessor. Agora, se tu chegar aqui em Porto Alegre, tu vai ver assessor batendo boca com o vereador. E aí a gente vem para outra parte, que daí eu fico louca, porque eu sou de uma cidade do interior, mas eu fui educada a respeitar. Então, quando eu trato com o vereador, eu chamo o senhor, o vereador, e aí eu não vejo isso muitas vezes. Eu digo, viu, mas como é que essa pessoa está assessorando? Nós temos uma hierarquia. Eu sempre falo assim, assessor não fala com o vereador. Eu sempre falo assim desse tom, mas isso porque nós estamos trabalhando para aquela pessoa. Nós temos que saber o nosso papel. Se ele falar uma coisa errada lá, deixa ele falar. É uma situação que tu tem que saber. Depois aqui a gente vai dizer, olha, com jeito, vereador, isso aqui nós não podemos fazer nesse momento, que é uma questão. Ele vai aprender. Agora, eu já vi vereador, assessor bater boca com vereador. Que é um erro. Não, eu acho totalmente, eu digo assim, para mim isso é inconstitucional dentro da Câmara de Vereadores. Mas tem muito disso, tem muito porque, principalmente da área jurídica. E tem procuradores que acham que o que eles dizem tem que ser. Talvez, pode até acontecer, mas tem que ter habilidade, tem que ter o equilíbrio, tem que ter a maneira de mostrar o caminho. Eu vejo, e quando eu falo da área jurídica, os procuradores, tem muito procurador que acha que vereador não tem que se qualificar. Ou não tem que ir para cursos presenciais porque não pode gastar diária, porque não pode pagar uma inscrição no curso, o que é um erro muito grande, para não dizer outra coisa. Claro. Né? Porque, por quê? Porque se o vereador aprender daqui a pouco um pouquinho mais, ele fica esperto e pode até demitir aquele assessor que se acha o cara que não é o cara muitas vezes, né? E tem uma diferença, você me fala assim, o direito ele é de interpretação, então o que acontece nessa fase aqui, nessa teoria aqui, talvez não se aplica lá. Claro que sim. E aí eu sempre digo assim, vereador, hoje esse é o primeiro ano, tá? Vocês vão votar o plano plurianual, é só bem assim pra mim. E aí? Eu já vi vereador subir na tribuna e dar-lhe pau. Porque vocês botaram o dinheiro errado, que eu vou fazer uma denúncia. Aí o que os caras fizeram? Foram lá, buscaram as câmeras do dia da sessão e disse, viu, mas tu votou no plano plurianual, então tu também vai ser condenado aqui. Aí o cara, daí eu falo, viu, é difícil o executivo construir o plano plurianual, ainda mais quando o prefeito não tem experiência, porque ele é uma retrospectiva do que aconteceu com planejamento para os anos futuros. Eles não estão preparados, nem o executivo para fazer, muito menos o legislativo para votar. Porque tu pergunta, viu, plano plurianual? Não sei. Ei, LDO? Não mais sei. do que uma vez eu presenciei colegas meus questionando o orçamento ou questionando o plano plurianual. E eu falei na tribuna, no debate, mas como é que o senhor votou? O senhor votou favorável? O senhor sequer fez uma emenda ou fez chamou atenção? Você não chamou nada, votou. Depois que votam, querem fazer discurso, mas com o teu voto favorável, o que aconteceu? Então, por isso que eu digo que a preparação do vereador, eles têm... esse é o meu papel como presidente da UVB. É levar essa mensagem, dizer assim, nós precisamos nos preparar. Isso. Nós precisamos estar prontos. Não precisamos saber tudo, tem que ter assessoria para isso, para nos ajudar. Perfeito. Mas a gente tem que ter uma noção do que está fazendo quando sentar numa cadeira de vereador, do parlamento, quer dizer, tu é do legislativo. Então vamos usar as atribuições do legislativo para melhorar a vida das pessoas. É difícil, muitas vezes, muito difícil. É limitado? É muito limitado. Mas tem algumas maneiras que tu pode fazer, tu pode andar para frente, tu pode negociar, tu pode chamar audiências públicas, tu pode chamar a sociedade, tu pode ganhar na pressão popular para mostrar o teu interesse e apresentar as leis e fazer para o município. Então tem muita coisa que dá para fazer, mas ao mesmo tempo que eu vejo que tem muita gente nova aí, dessa gente nova tem muita gente que quer fazer a diferença. Verdade. E nós estamos desde o primeiro dia dizendo para eles, vamos fazer a diferença. Vereador tem que entender o seguinte, qualquer político, eu não posso ser político ou vereador para resolver o meu problema. Eu tenho que ser um vereador para resolver o problema da sociedade, da coletividade. Meu pai falava sempre no espírito público. Se não tiver espírito público, não merece estar na política. O que é o espírito público? É pensar no outro, não em mim. Tem muitos ainda,
que ainda pensam que eu me elegi, eu me elegi vereador, agora eu vou resolver o meu problema. Vou botar lá 4, 5 assessores na prefeitura, vou acertar com o prefeito. Pode até colocar, mas não pense nesse sentido. As pessoas não podem pensar assim, as pessoas têm que pensar para a coletividade, senão não merece ser vereador. E aí eu quero olhar para aquela Câmara e dizer mais uma vez para a sociedade, preste atenção no seu político, no seu vereador, preste atenção como é que ele está fazendo, porque tem mandato para 4 anos, se não funcionar agora, daqui 4 anos troca. Esse é o grande poder da população, esse é o grande poder do povo, dizer assim, não está servindo, vou te trocar. Tu não fez por merecer. Por quê? Porque nós temos que usar a cadeira que nós sentamos, o parlamento, para fazer as coisas, a melhor entrega para a sociedade. Tem dinheiro para tudo? Claro que não tem. Os municípios estão sempre penando, brigando por recursos, é muita concentração de recursos em Brasília. Nós temos que ir a Brasília, o pessoal muitas vezes critica, vereador for para Brasília fazer o quê? For lá bater no gabinete do deputado federal, for lá bater no gabinete do senador, porque se não for lá, se não se comprometer para a próxima eleição, que vai fazer uns votos para o cara, tu não ganha nenhum real de emenda. Eu sempre falo isso. Lá o deputado ele tem um cartãozinho, um black, vamos dizer assim. Existe um limite dentro daquele black. É isso aí, depende dos votos que conseguir para ele. Eu falo assim, tu vai pedir 50 para ele, tá? Ele vai puxar aqui a votação dele, vai olhar e diz, mas no teu município eu só fiz X, no teu vizinho eu fiz tanto. Quanto de voto a mais vai me dar? É matemática. É isso aí. É uma troca. O que para mim, é um grande erro, mas nós não vamos mudar tão cedo, cada vez está mais concentrado nisso, porque eu defendia e defendo um pacto federativo, aonde esse dinheiro, inclusive, ele vai para um bolo da Receita e dividido para os municípios, não na mão dos deputados federais. Não seria esse o papel do deputado federal, que ultimamente, nos últimos anos, 10 anos ou 15 anos, está cada vez concentrando mais. E a notícia de hoje que eu vi, nós vamos aumentar o número de deputados federais no Brasil. De 513, está se pensando agora, depois do carnaval, vai ser colocado no projeto para 527. E eu não sei se é porque nós perderíamos aqui no Rio Grande do Sul, ou é para manter aqueles estados lá e colocar mais nos estados do Nordeste, que vai aumentar. Então nós temos muitas lutas pela frente também, porque o parlamento, o municipal, ele tem que estar de olho lá em Brasília. Por quê? As decisões de Brasília vão impactar na vida das pessoas que vivem nos municípios. E nós, mas eu não quero saber de Brasília. Eu tenho que saber de Brasília. Eu tenho que saber o que está acontecendo em Brasília, o que está mexendo com os municípios e o que vai dar, qual é o resultado lá no cidadão. Perfeito. Né? Porque muitas vezes as políticas públicas feitas, ou os recursos que vêm ou deixam de vir, vão impactar nos municípios. E estão impactando os municípios. Eu digo assim, vereador que sabe ir para Brasília da forma correta. O que é a forma correta? Sabe como fazer uma boa agenda em Brasília, não vai ficar perdido, não vai chegar lá numa quinta-feira, que quinta-feira já não tem mais deputado lá, o deputado já voltou tanto para o Rio Grande do Sul como para os outros estados do Brasil. Qualquer estado eles voltam para casa. Então, Isa, eu tô indo na quarta, mas vai fazer o que lá na quarta-feira? De quarta para quinta, é só um dia para caminhar, tem que caminhar desde da terça-feira de manhã, né? Porque eles chegam na terça e saem, voltam na quarta noite ou quinta de manhã. Isso, aí eu falo, não adianta ir, então tem que estar terça e quarta lá. Outra coisa. Quando tu tem um network, que é uma proximidade com o deputado, que tu entrega voto para ele depois na eleição, eu sempre falo assim, que eu aprendi lá atrás com um prefeito, que ele diz assim, no dia 23, 24 de dezembro, não me procura. Por quê? Porque eu estou em casa esperando as ligações. Porque vai ter um monte de projeto lá que não foi aprovado, um monte de emenda de deputado parada, ele tem que dar um fim até o dia 31 e ele começa a me ligar e dizer, tem projeto aí? Tu precisa de quanto? Precisa de uma retroescavadeira? Gente, tem cartilha dos ministérios que diz, olha, a gente tem disponível tais maquinários, né? Hoje Brasília está lotado de ambulância. Que não tem um projeto, um ofício bem escrito para trazer. Ele diz assim, ali em dezembro tu me deixa quieto. Porque ali é que eu vou trazer o dinheiro pro próximo ano. É a sobra. É a chamada sobra que eles dizem.
Aí eu aprendi isso com meu avô, que tinha 6 mandatos, que sempre trazia um poço artesiano, uma ambulância, uma coisa. E eu digo, gente, a receita continua. Continua. E vocês não se aprimoraram para aprender uma coisa. É que nem fazer, eu sempre falo, que nem fazer agenda de gabinete. Quando nós era pequeno, tinha um telefone fixo lá em casa, nós anotávamos o nome, o telefone, por que ligou, como foi. Mudou, porque agora é agenda digital. Mas é a mesma coisa para mim encontrar o meu eleitor. Mas as pessoas têm preguiça. Hoje é abrir o celular, e aí agora inventaram uma coisa que é o vereador denunciante, a vereadora denunciante. A maior falácia da política, porque tu não pode ser denunciante. Tem que ser fiscalizador. Aí tu entra lá, faz um vídeo... Exercer o teu papel. Isso. Tu faz um vídeo pra internet e bomba. Pergunta depois de 2 semanas se tu resolveu o problema. Não, porque não é assim que se faz. Não é dessa maneira. Claro que não. E, falando em mídia, né? O telefone hoje, o nosso... Aqui resolve muita coisa. Mas eu lembro da eleição de 2018, quando os deputados naquela eleição assumiram lá na Câmara dos Deputados. Cada passo eles faziam. Hoje tem o videomaker, né? Mas era todo mundo. E eu fiz uma análise daquele povo que se elegeu pela internet. Quantos não voltaram? Por quê? Porque não entregaram absolutamente nada para a sociedade. Só a imagem deles, e a imagem deles desgastou porque a população, ela quer ver o que aquele cargo que eu falei antes vai dar para mim, eu como cidadão. O que eu vou ganhar? Qual é o meu benefício ele sendo vereador ou sendo deputado? Muitas vezes nós perdemos isso. Por quê? Porque o pessoal se acha importante isso aqui. E esses vídeos de denúncia aí. É outra coisa. Aí não faz um projeto para modificar aquela situação, mas vai para o vídeo, fala, porque num primeiro momento vende, mas depois perde o sentido. Porque é isso mesmo que o senhor falou, porque é muito engraçado, porque assim, quem tem voto na urna e faz mais do que um mandato, porque o primeiro mandato é uma expectativa, então é mais difícil fazer o segundo. Porque eu preciso entregar trabalho. Por isso essa questão de renovação 60%, porque o povo entendeu agora que ele tem o poder no dia da eleição. Eu tô quietinho, eu e a urna, eu vou digitar o que eu quiser aqui e tá tudo certo. O voto, eu sempre digo assim, é um voto envergonhado, ele não é secreto. Ele é um voto envergonhado. Então, quando a gente olha assim, quem faz mais mandatos, que nem o senhor tem 7 mandatos, né? É porque está entregando alguma coisa e contínua para a população. Pode até demorar. Eu não tenho vídeo mais hypado, mas eu tenho uma entrega de reconhecimento de políticas públicas. Agora, quando tu faz esse oba-oba na internet, a cada 50 vai ter um vereador que é expoente que fica em cima daquela narrativa e se mantém. O resto, gente, é muito suor. Tu é vereador 24 horas por dia. No município pequeno, as pessoas sabem aonde tu mora, aonde é a tua empresa, eles vão atrás de ti. Com certeza. E vamos para os dados. 90% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Então, o cidadão sabe aonde buscar o vereador, aonde encontrar o vereador e busca, né? Eu sempre digo, o vereador é o primeiro a ser criticado, mas também é o primeiro a ser procurado. Para falar de vereador é uma coisa mais linda do mundo, é o primeiro a ser falado. Mas quando der qualquer probleminha, de quem que se lembra? Do vereador. Ele que vai resolver o meu problema. Qualquer problema que acontece na cidade, pode ver, municípios quanto menores, mas isso, eu vou falar com o vereador para ver o que ele pode fazer. Vai lá e fala com o vereador, pergunta. Teve uma situação que teve um deputado aqui, que é amigo meu pessoal, ele disse assim, eu tô aqui com uma ambulância para mandar, eu falei, manda para esse município aqui que eu sei que tá precisando, né? Aí eu liguei para um vereador lá, muito polêmico na cidade, já foi secretário da saúde, liguei para ele e falei, o que tu tá fazendo? Aí ele falou assim, tô aqui na Câmara agora tomando um cafezinho. Disse, então amanhã tu esteja em Porto Alegre, que vai ter um deputado que vai te entregar aí uma emenda de uma ambulância. Ele chegou primeiro que eu no evento, na ambulância. Eu falei, aí pegou, levou a ambulância para a cidade. Só que lá o prefeito, ele fez uma coisinha errada que daí para os prefeitos, vou contar para vocês não fazerem a mesma coisa, que aí vocês dão palco pro circo. Na hora de entregar a emenda lá, que era a ambulância, esse cidadão chegou, esse vereador, ele tinha o ofício, ele tinha o número de empenho, que é o que garante. Então, quando tu vai lá e tira uma foto, vereador, dizendo que tu tá lá fazendo a indicação dessa emenda, não significa que tu vai ganhar.
Isso é outra coisa para te não passar vergonha que depois o povo vai te cobrar. Então, quando tu tiveres um número de empenho, aí sim está garantido que esse recurso virá para o teu município. Mas tu precisa dos trâmites legais dentro da prefeitura, que eles vão indicar lá onde é que tu vai te inscrever, como vai ser. Bom, essa prefeitura, no caso, ela recebe a ambulância, faz a inscrição, beleza, no momento de anunciar, eles não chamam o vereador que fez a indicação. Aí eles me ligam. Isa, a gente queria te convidar para te vir aqui participar. Eu falei, não posso, porque o vereador não foi convidado. E eu fiz essa indicação porque eu sabia que o município precisava, mas entreguei para esse vereador, não é uma questão pessoal. E aí eu me lembro que o vereador subiu na tribuna, vereador, e aí, Gilson, ele levou mais palco do que nunca, porque ele saiu injustiçado. Além dele receber a ambulância, dele trazer a ambulância, ele não foi convidado pelo prefeito. Eu falei, viu? Aí vocês montaram a lona do circo, porque ele já é um cara polêmico. E saiu injustiçado, vocês fizeram a reeleição dele, que ele estava fora. E não é que se reelegeu, até hoje ele fala assim, ô Isa, viu? Aquela ambulância foi minha reeleição, né? Eu falei, viu? Ele soube usar o momento. E tem esses erros nas administrações que o vereador... E o nosso aqui do Sul é muito... Agora que o Nordeste está se ligando que o vereador pode buscar emenda, porque antes eles iam com o prefeito. Como o prefeito comanda as câmaras, o que faz? Pega baixo do braço, o vereador leva para Brasília. E aí é o prefeito, mas quem vai fazer o voto para o deputado é o vereador. Isso. E aqui no Sul, não. Aqui a gente busca, cada vereador tem o seu parlamentar. Só que muitas vezes ainda, por questões políticas... partidárias internas, o executivo não convida. Não cita o vereador e sequer diz que foi ele que buscou a emenda. O que é um erro, né? Um erro. E aí, é aquela coisa, dá palco. Então, dá palco. Se o vereador tem um pouquinho mais de experiência, que esse era malandro, tem um pouquinho, ele viu isso, eu tava meio fora, mas dessa aí me botaram dentro, porque ele já entendeu. Tu quer... O povo, a gente é um país laico, né, referente à religião, sempre falo isso, mas a gente precisa de um salvador da pátria, a gente precisa de um injustiçado, assim a gente teve lá na eleição presidencial um injustiçado, depois um salvador da pátria, aquela coisa de preso e facada, porque é culturalmente isso, a gente faz ciências políticas, né, eu estudo teologia, é uma coisa que a gente vê que a história se repete. E eu disse, viu, ele só precisava sair de vítima, vocês entregaram o que ele queria, ele vai sentar na cadeira de novo, porque o povo gosta. Infelizmente, eu digo assim, o povo gosta dessa história, né? Nós precisamos criar uma narrativa para isso. Com certeza. Isso e também é uma estratégia, não deixa de ser eleitoral no momento certo. Claro que não dá para fazer o mandato essa estratégia, mas é uma estratégia eleitoral. Por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que se pensa, eles pensam que vão se eleger, mas não tem estratégia, não se elege. E gente boa até. Né? Por quê? Porque a eleição é uma estratégia e é matemática, sempre digo isso, é matemática. Não adianta eu ir para um partido que não vai fazer o quociente eleitoral, vou ficar fora, como muita gente boa ficou fora, muitos votos, só que não errou no cálculo. Né? Então tudo isso é dinâmica política. Né? É maravilhosa. É dinâmica, porque... para chegar ao poder tem que fazer uma série de ações, mas com estratégia. E depois que está no poder, você tem que fazer uma série de ações para dar o resultado, eu sempre falo essa palavra, para dar o resultado à sociedade, mas também estratégia. Sim. Tu tem que pensar, tu tem que planejamento, tu tem que... Aonde é que nós vamos chegar? Quando eu quero... Até a data, tu tem que pensar qual é o melhor momento de anunciar um projeto, de anunciar um recurso, de fazer alguma ação. Tudo tem que ser pensado. Claro, para quê? Para dar o melhor resultado para aquele que está lá esperando. Porque o cidadão, muitas vezes, ele fica desacreditado dos políticos e da política por falta de resultado. Ou por briga nos municípios, aí, pelas brigas políticas que não dão camisa para ninguém. As pessoas têm que saber que a eleição passa, terminou nessa última dia 6 de outubro, no dia 7 vamos seguir em frente, porque as pessoas ficam. Sim. As pessoas ficam morando no município, ficam vivendo na mesma casa, no mesmo bairro e precisa esperando que as coisas aconteçam também com as políticas públicas e com as ações do executivo e com e o legislativo dando essa condição do executivo nos projetos e nas ações. Tem uma outra questão que eu queria trazer daí a nível de Brasil, assim, né? Por causa da UVB, que é a questão das mulheres na política.
Que isso é uma coisa bem importante, que eu digo assim, gente, o jogo tá virando. E lá na campanha eu falava, antes da eleição, eu falava assim, viu, vocês não fizeram o cálculo do coeficiente. Aqui diminuiu. Se diminuiu aqui, que era o número de cadeiras antes mais 50%, agora temos o número de cadeira mais 1. E aí a gente tem que compor com as mulheres, as donas do jogo agora são elas. Não tem mais essa coisa. Tanto que tem estados e municípios que estão com um grande número aí de citações por candidatas laranja. Só que não está mais sendo como era antigamente. Porque antigamente eu me lembro que tinha assim, ela é laranja, mas o advogado ia lá conversar. Não existe mais, está caindo. Elas estão indo, elas no MP, dizendo, viu, eu nunca botei o meu nome lá, eu fiquei impressionada de onde seu isso. Ela foi lá e disse que ela nunca botou o nome dele. Eu disse, maravilhosa. Ela não botou mesmo. E cai toda a chapa. E cai tudo, cai prefeito, cai vereador, cai Não, prefeito não. Cai toda a chapa dos vereadores. Dos vereadores. E vai acontecer muito. Mesmo que aumentou o número de mulheres, né? Sim, e agora tem um projeto no Senado Federal, do Marcelo Castro, senador do Piauí, que ele está apresentando para a próxima eleição, e vai começar essa discussão, já está tendo essa discussão, é que 20% das cadeiras nos parlamentos vão ser obrigatórias às mulheres. Não é mais o 30% de gênero na eleição, não. Estão garantindo, tem essa proposta de garantir as cadeiras nas câmaras de vereadores. Eu não sei como é que vai chegar para botar lá 20% no mínimo de gênero, mas vai ser uma mudança brusca nessa questão eleitoral, porque as mulheres, no mínimo, porque são minoria ainda, tu vê, é o maior eleitorado, é o maior número de população e ainda está em 18% nas cadeiras dos parlamentos. Então, precisa muito. E talvez essa forma de colocar no mínimo 20% de gênero vai mudar, mas vai ser um berro muito grande ali na frente e lá no Congresso Nacional. Vai ser uma batalha no Congresso, né? E aí, olha, o que eu vejo com bons olhos dessa movimentação das mulheres na política, eu sempre falo, as mulheres elas são boas para ser assessoras, para serem secretárias, são muito boas juridicamente, mas quando é o poder da caneta, peraí que nós vamos conversar. Principalmente quando vai para a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, eu falo. Porque quando é homem, existe um acerto. A eleição acabou no dia 6, no domingo, lá de noite. À meia-noite, nós estamos com a mesa diretora montada. Praticamente. Quem não faz é que tá perdendo um tempinho, às vezes no outro dia acaba perdendo a Câmara de Vereadores. Tanto que eu estava assessorando 2 prefeitos, eu dizia, viu, vocês têm que sentar hoje. Não tem festa. Hoje nós não botamos a maioria, nós vamos sentar. Eles assim, não, o que aconteceu? Perderam. Isso, mas nós perdemos. Sim, porque no dia vocês têm que namorar os caras. Não é fazer festa, vocês fazem festa depois. Uma semana depois, nesse momento é o namoro. E aí, quando é homem, normalmente é mais acertado. Quando é mulher, que ela já tá se preparando, que ela sabe que ela vai fazer uma boa votação, que ela vai, viu, nós vamos conversar com o partido e vamos compor. Quando elas são minhas assessoradas, eu digo, não, nós vamos pelo voto. Furou a urna, fez votação, se posicionou, vamos sentar lá na mesa. Eu não sei, não faz mal. Eles também não sabiam, mas eles não contavam que eles não sabiam. Tu tá aqui de coração aberto. Então tem muita coisa por detrás de uma eleição feminina, de mulher, de sentar na mesa, de compartilhar. E eu falo, vocês não podem ter medo. O cara também não sabia. Com certeza. E a mulher ela, se ela se impuser, ela leva. Por quê? Claro, tem algumas que são exageradas, como homens são exagerados também, né? Mas a mulher ela tem uma habilidade fantástica. E eu defendo as mulheres na política, como na sociedade como um todo, acho importantíssimo. Tanto que nós, na família, nós temos escritórios de contabilidade, praticamente é mulher só que trabalha nos nossos escritórios. Algumas exceções nós temos homens. Por quê? Porque a mulher tem uma capacidade de trabalho muito maior do que o homem, inclusive. Então, na política, ela está buscando ainda esse espaço que vai chegar. Nós já estamos vendo esse ano aqui, a partir desse ano, muita mulher presidente de Câmara, muita mulher. Por quê? Porque elas conseguiram ultrapassar a barreira, essa coisa, não deixar negociarem por ela. Não, vai lá, ela na mesma negociação, apresenta o nome e vamos discutir aqui. É isso aí. Porque se deixar livre, não leva. Não, e eu digo assim, ó,
Eu defendo mulheres na política, eu não defendo o feminismo. Cada um tem uma percepção diferente. Que o mesmo lugar que tu tá ocupando, eu também posso ocupar. Vai ser um pouquinho mais de uma fala alta, de um posicionamento, que a gente tem essa mania, né? Eu sempre falo, ainda mais depois que a gente é mãe, a gente acha que a gente manda no mundo, porque a gente tá criando um ser humano, a gente tá formando, então a gente acha que pode contribuir muito mais. Mas sempre é as mulheres na política, a participação, a construção. Eu tive uma prefeita agora na eleição, que ela foi uma indicação, ela chegou para mim de um município muito pequeno. E aí ela era candidata de chapa pura. Eu disse, viu, tu vai fazer vamos fazer uma pesquisa. Isso, o partido me procurou, e vamos fazer a pesquisa. Antes da pesquisa, tu não toma decisão. Vamos ver. Vamos ver se estão te usando, vamos ver como é que tá. Fizemos a pesquisa, eu desenhei a pesquisa, bum. A mulher aparecia sem nunca ter aparecido. Eu disse, viu, bota teu nome aí que tu vai levar. Isis, será? Minha chapa é pura. Bota o teu nome que o povo está procurando uma coisa nova. A pesquisa está dizendo, vamos lá. Quando saiu o resultado, eleita prefeita do município. Eu tive a oportunidade de encontrar ela na FAMURS, ela disse, deu certo? Eu falei, claro. Era um produto certo, no momento certo, posicionamento. Eu me lembro que ela é uma empresária, dizia, viu, aquele que não está votando em ti na pesquisa é porque não te conhece. Ele quer te conhecer melhor. Tu já apareceu aqui, então saber fazer essa leitura também é importante. Tem gente que vem daquele convite, a mulher vem, olha, tu tá muito bem, que não sei o que eu digo, viu? Não é bem assim, isso aí tem que... Quantas tem concorrendo agora? Ah, só tem 2, eu sou a terceira, precisa de... Tá, eu faço o cálculo. Não. Aqui 30%. Aqui tu tá entrando porque, né... Tá, mas vamos lá, tem uma possibilidade, vamos... E aí, claro, a pesquisa para vereador é muito mais difícil, né? A pesquisa para prefeito é um pouquinho diferente, claro, não tem como medir muitas vezes, né? Que é o sentimento do momento. Mas essa, assim, eu tive a oportunidade de encontrar ela, assim, eu disse, olha... E aí, assim, ela disse, isso não é que deu certo, bem que tu disse, eu disse, olha, era o momento, era o produto certo, e foi uma oportunidade de... Está com gestoras preparadas também, está ali posicionada para ocupar. Não ocupar só por ocupar, aí... Não faz diferença. Falasse uma coisa, a eleição é momento. Claro, tem que ter uma preparação, mas é aquele momento da eleição que tu tem que estar melhor, né? E tem muita gente que a gente vê assim, ao longo do tempo, se prepara, se faz, mas no dia, na eleição, se perdem. E aí, perdeu a eleição. Então, tem que ter vários fatores para te conquistar um mandato. Com estratégia, com pensamento, mas também colocando, no caso dessa prefeita, ela apareceu porque na cidade queria uma novidade, alguma coisa que já não estava atrelada aos que já estão tradicionais, ela veio e ganhou. E não tenho dúvida, não conheço, não sei quem é. Posso te afirmar que ela vai fazer um grande mandato no município dela. Eu sempre falo assim, o espírito do tempo. O espírito do tempo é o que esse povo quer agora, nesse recorte dessa situação. Pode mudar dentro de 15, 20 dias. Mesma coisa de um outro município que me chamaria isso. Olha só, a gente perdeu aqui por 1.000 votos. Era uma candidata mulher. É porque eles compraram muito voto, fizeram isso assim. Não é esse o motivo. Então, qual que é isso? Eles sabiam terminar uma eleição. Não é quem começa bem, é quem termina bem. E como os caras que tinham mais experiência estavam lá junto, eu disse, viu, vocês podiam sonhar em ganhar 3 vezes. Vocês não iam ganhar. Isso, mas como não? Tu que pensa estratégico. Porque eu conheço os caras que estão jogando. Eles finalizam a eleição. Você não tinha uma finalização. Vocês não tinham uma estratégia pro final. Vocês foram indo. Claro que existia um fator para perder só por 1.000, que queria ali ela, mas você tinha que ter uma estratégia pro final. Os caras são há muito tempo estrategista. Então, mesmo vocês dizendo que foi o dinheiro, que foi isso, existia alguém que sabia finalizar. E isso é um diferencial em campanha também, né? Com certeza. A estratégia do começo, meio e fim. Nunca é, eu sempre digo, nunca é quem começa, sempre é quem termina. Eu me lembro de uma campanha do meu pai, que ele ficou suplente de deputado. Primeiro dia, erro estratégico. Ele lançou lá os carros, tudo adesivado, lindo e tal. No primeiro dia, eu digo, tá aí, o último que nós vamos fazer. Não vai ter fôlego para manter? Isso. E não teve fôlego para manter, ficou na suplência. Agora, se tivesse feito, larga um veículo hoje adesivado, daqui 15, 20 dias vai mais 3, 4, depois vai criando o corpo. Não, tu largou com tudo? Não, tu vai.
é um volume de campanha, né? A gente começa movimentando e vai indo e tu tem que ensinar, tu tem que ter um crescimento. Aí daqui um pouco você fala, tem que perder o controle da tua campanha. O que é eu perder? Que tu não sabe quem tá participando ou como tá participando, porque é um controle bom, que acabou. Mas quando tu vai muito grande, e aí qualquer movimento que tu faça que não tenha sucesso, tu começa... não era bem assim. E aí, vamos lá, né? Para município pequeno. Tu botou o adesivo em 10 dias, o outro já recebeu 50, já tirou o teu adesivo lá. Bem assim. Então, tem que pensar. Eu, por exemplo, na minha campanha para vereador, eu só coloquei adesivo na última semana. Perfeito. Porque não tinha. Eu vou lançar. Não, deixa eu começar devagarinho e vou mostrando o crescimento da campanha. E foi o que aconteceu. Porque tem um voto útil ali, né? Um voto útil é quando a pessoa vê que tem um movimento e que talvez essa pessoa que vai se eleger, tanto para vereador quanto para prefeito, eu vou fazer um movimento e vou votar nela também, que é o efeito manada. Eu não quero perder. Porque nós brasileiros temos uma coisa, a gente gosta de ganhar. Principalmente gaúcho, né? Grêmio e Inter, Chimangos e Maragás, a gente gosta de ganhar. Terminou ali. Então a gente quer votar com quem vai ganhar. Então, tem várias estratégias que a gente faz que é sobre isso. Eu vou mostrar um movimento, um volume de umas ações na última semana que vai mostrar a grandeza e o povo até pode olhar uma pesquisa que eu tô um pouquinho entrando, mas ele vai dizer, viu, mas aqui eu tô sentindo, né? Porque a gente tem negócio de feeling, a gente acha que a gente sabe sem os números, que vai ganhar esse aqui. E aí é onde é que a gente faz. E pequenos movimentos também, né? Faz hoje uma ação aqui que dá movimento. Teve um vereador do Paraná que eu disse para ele assim, viu, quando for dar entrevista na rádio, sempre tem uma pessoa que vai ligar. Eu quero que tu chame a pessoa pelo nome. Que tu agradeça a pergunta e chame ela pelo nome. Aí ele fez. Aí ele falou, você não vai acreditar. Mulher começou a me seguir no Insta, já trocamos coisa, realmente funciona. Eu falei, sabe por quê? A importância. A estratégia de dizer, agora vamos pegar lá. Tinha um banco de dados. Aniversário, áudio. Manda um áudio padrão, mas vamos utilizar pra gente ver como é que vai ser. Ele botou uma senhora assim, olha, nem meus filhos não me ligaram hoje, muito obrigado por ter se lembrado. Isso aí, eu aprendi quando eu era criança, lá fazendo talvez a campanha do teu pai, lá segurando uma bandeirinha, né? Mas era isso, que é o arroz com feijão que dá resultado. Que muitas vezes é esquecido. A maioria das vezes hoje é esquecido. Porque eu sempre digo, parece que eu sou pré-histórica. Eu gosto do caderninho, eu gosto Sabe o que eu faço todo sábado? Eu participo de um programa de rádio lá em Iraí. E eu tenho uma cidade que eu sou vereador, que é Iraí, mas eu nunca estou na cidade. E eu participo do programa todo sábado. O nome do programa é Bandas em Festa. Olha aí. Eu começo falando brincadeira, uma piada, principalmente com o locutor lá, que eu chamo ele de sem pescoço, uma bobajada, e o pessoal gosta. E eu levo o meu recadinho de uma ação na semana, um assunto da Câmara de Vereadores, enfim. Isso dá um resultado fantástico. Mas quem é que usa a rádio hoje dos políticos? Muito pouco. Eu uso todo sábado. Eu uso. E eu sempre falo assim, se fosse hoje, se tu pudesse estar num lugar, se fosse internet, rádio ou TV, onde é que tu estaria? Eu disse, olha, em primeiro lugar teria TV, talvez eu não teria bolso para sustentar. Mas eu estaria, porque ainda é como a rádio que o senhor utiliza. Nós fizemos nossa sessão da Câmara ao vivo pelo rádio também. A audiência é fantástica, uma rádio AM. Imagina. A audiência é fantástica. Tu tem que mirar e então usar nós temos que... Isso aí, é o que nós estamos falando aqui. Eu lembrei do programa de rádio que eu participo todo sábado. E eu sábado passado estava onde? Estava em Brasília. Falei direto de Brasília. Mas faz a participação, tá ali presente na comunidade. E aí eu chamo para a festa do fim de semana, que o cara sempre me avisa, vai ter festa, tal lugar, faço o convite da festa, falo... E sempre dou meu recadinho, e dá certo. Então, são estratégias políticas de mandato, no caso, mandato, porque eu sempre levo alguma coisa importante para a sociedade do que o mandato está fazendo. E é assim que tem que fazer. É assim que o vereador tem que entender o seu papel, ocupar todos os espaços, né? A internet é importante, o mandato lá na Câmara de Vereadores é importante, apresentar soluções para a sociedade, porque não adianta, eu sou vereador de oposição, só vou ficar criticando. Não. Eu tenho que fazer a crítica, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo a crítica, eu tenho que apresentar a solução, o encaminhamento de alguma coisa. E ao mesmo tempo, quando eu estou defendendo alguma coisa, também tenho que mostrar por que eu estou defendendo. Então, a política, aquilo que nós falamos, é extremamente importante, porque o que nós fizemos na política vai impactar na vida das pessoas.
E é uma responsabilidade muito grande, que as pessoas muitas vezes não têm esse pensamento de que eu estou votando lá e vou impactar na vida das pessoas. Principalmente, de novo, nos municípios onde o executivo domina a Câmara de Vereadores. Que eu não vou dizer nem tanto aqui no Sul, mais para cima, onde o prefeito define quem vai ser o presidente da Câmara. Onde o grupo político definiu já aos 4 anos como é que vai funcionar a Câmara. E muitas vezes quem perde com isso, por essa falta de independência, é o próprio cidadão. O vereador, que ele fica um refém do executivo, e a sociedade que não tem o resultado que merecia ter por falta de comprometimento e, acima de tudo, de respeito com o cidadão. Eu peço para vereador, vocês têm emenda impositiva? Não, mas a gente devolve tanto para a prefeitura. Eu falo, olha, vocês são outro poder, vocês têm que pegar o dinheiro de vocês e direcionar. Tem um caso de uma presidente de Câmara, que eu mandei uma mensagem para ela, ela me agradeceu. Ela começou, está só postando ações do executivo. Eu digo, vereadora, a senhora é presidente da Câmara. Quem sabe começa a mostrar o que o legislativo está fazendo. Ela não tinha se dado conta. Por quê? Porque há muito tempo ela estava dentro da prefeitura, sim, ela foi para o outro lado, atravessou a rua, foi para o legislativo, mas não se deu conta. E aí ela mudou. Já faz alguns dias que ela mudou a estratégia dela de divulgação. Tu tem que mostrar o teu trabalho, tem que mostrar o que o parlamento está fazendo para a sociedade. O executivo, ele tem o pessoal dele para divulgar, não é a vereadora ou vereador que vai ficar divulgando. Divulga as ações do teu mandato e da tua gestão e do próprio legislativo como um todo. Eles têm que aprender que é um poder, que é importante, que tem que também, assim como a gente cobra do prefeito e secretários, né, estarem à altura para ocupar, estarem bem posicionados, sabendo o que estão fazendo. Na Câmara de Vereadores é a mesma coisa. Tanto que o básico começa quando um vereador diz para mim, eu quero estar lá na Câmara. Eu falei, o quê? Vai trocar o pneu? Aí o Alexandre viu isso, não pode falar isso. Não, vamos começar pelo começo. Vamos estar na Câmara dos Vereadores, se posicionando, falando. E aí muitas vezes tem presidente de Câmara que ele faz a rede da Câmara de Vereadores, faz até o próprio site do outdoor dele. Aí eu falo assim, viu, o Tribunal de Contas vai vir falar contigo. Vai. Porque essa rede aqui não é tua, essa rede aqui é do povo. Tu representa, né? Ah, não, ai, não sabia, eu vou falar com a minha assessoria. Por quê? Porque a assessoria, ela veio da campanha, ela não estudou, ela não se preparou e foi lá gerir como achava que era bem entendido, tá fazendo os colaborativos, fazendo a propaganda do parlamentar ali, como se nada fosse. Eu falo, gente, onde é que é isso aqui? Vamos estudar um pouquinho, né? E uma crítica que eu tenho, não é crítica, mas um alerta que eu faço às câmaras de vereadores, é a falta da comunicação nas câmaras de vereadores. Ainda muito ausente, tem muito que mostrar uma Câmara de Vereadores, um parlamento, tem muito que mostrar, mas por falta de habilidade, de visão, muitas vezes não se mostra. Bota lá, eles copiam o projeto que faz, só bota lá o projeto tal, 1, 2, 3, 5, não faz uma notícia daquilo, tu não puxa para ti, para o Poder Legislativo, a importância que é os vereadores em votar, ou alterar, ou fazer uma modificação num projeto, ou dar condição daquele projeto, de uma ação que está sendo feita no município. Muitas vezes passou e ficou. Por isso que a sociedade muitas vezes critica a Câmara de Vereadores, porque não sabe, já falei isso, por falha nossa, vereadores ou membros do Poder Legislativo, que não sabemos nos comunicar com a sociedade. Tem que comunicar bem, mostrando que aquele projeto que nós votamos vai impactar na vida das pessoas e precisa ser vendido isso como uma notícia informativa, mas para a sociedade entender o que a Câmara está fazendo, não só porque muitos dizem que o vereador foi lá na Câmara tomar cafezinho e fazer discurso. Isso. E a importância dos nossos projetos muitas vezes fica em 3º, 4º plano. Eu sempre falo assim, quer ver vereador que lê assim, aprovamos o projeto de lei número tal. Falta aí. O que mudou? Nada, ninguém sabe o que é. Por que tu não mostrou como tu construiu, da onde tu tirou a ideia, quem te trouxe? Aí as equipes de comunicação dizem, nós temos dificuldade para criar pauta. Mas como tem dificuldade?
As comissões estão ali, vamos chamar a audiência, vamos chamar os entes públicos, vamos, né, fazer o entremeio, vamos falar com o presidente dessa comissão, e aí vamos se mostrar, vamos mostrar nosso trabalho. Ai, mas isso pode fazer. Não, isso não pode, isso deve. Isso aqui é o que vocês deveriam estar fazendo desde o primeiro dia, sabe? Então, tem muita coisa que nós também podíamos passar horas aqui, né? Acho que deu uma hora, já me anunciaram aqui. Mas aqui eu quero trazer para vocês, ó. Até depois os meninos podem botar, depois tiver um site para se inscrever e tal, eles colocam o link, que é a marcha aí dos vereadores, que é um grande evento que acontece agora em Brasília, né? Em abril. De 22 a 25 de abril, em Brasília, a maior marcha de todos os tempos vai ser esse ano. Nós temos uma perspectiva de 1.500 municípios participando da marcha dos gestores e legislativos municipais. Nós fizemos em Brasília todo ano em abril, aonde a gente procura levar conhecimento, fazer integração, fazer um grande movimento. Eu sempre digo, a marcha não é um curso. Vamos fazer curso de Brasília. Não vai fazer curso nenhum. Tu vai lá ter vários temas que serão apresentados, tu vai fazer integração com colegas vereadores, com experientes ou novos, e vai, acima de tudo, entender cada vez mais a importância do Poder Legislativo. Nós fortalecemos o Poder Legislativo e mostramos para a sociedade e para os vereadores e chamamos a atenção de Brasília da importância que é o Parlamento Municipal na vida das pessoas. Então esse é o objetivo da marcha e também nós temos uma série de eventos nesse ano, porque a UVB, eu sempre digo, a UVB vai ao encontro do vereador, nas várias regiões do país. Eu sou um vereador aqui do Rio Grande do Sul, do município de Iraí, mas eu estou viajando o Brasil inteiro. O meu mandato, e as pessoas sabem, graças a Deus, entenderam lá em Iraí da importância que é ter o presidente da União dos Vereadores lá na Câmara, e essa fase, cadê o vereador que não está na cidade? Eu estou fortalecendo o Poder Legislativo, que é extremamente importante, porque quem ganha com isso é a sociedade como um todo, e nós precisamos que o vereador entenda o seu papel, entenda a sua importância e, de novo, dê resultado para a sociedade. Senão não teria motivo nenhum e nenhuma defesa de ter uma Câmara de Vereadores se não é para dar o melhor resultado para a sociedade. Isis, muito obrigado, te agradeço. É uma satisfação muito grande aí. Tu és uma pessoa muito positiva, determinada e leva uma comunicação extremamente importante para as pessoas, na estratégia, nas formas de fazer, e eu não tenho dúvida que o teu papel é fundamental também nessa construção das cidades, através das prefeituras e Câmara de Vereadores, preparando os agentes políticos para fazer o melhor trabalho. Perfeito. Muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo sempre. Todas que quiser divulgar, participar aqui conosco, a casa vai estar de portas abertas, eu sempre digo, né? Aqui no final sempre falo a mesma coisa, né? Frequenta o iceberg, vem para os bastidores aqui da política, que a gente tem um carinho, que entende o trabalho que é feito. Então, tu é sempre nosso convidado aqui. Muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Gente, esse foi mais um podcast Iceberg. Espero que vocês tenham curtido mais esse bate-papo. Tu sabe que a gente pode passar horas aqui, né? Eu sempre prometo uma hora e a equipe aqui sabe como é que funciona, que nem palestra. Eu prometo 2 horas, falo 3h30. Mas, porque a gente tem muito que conversar, a política pública, ela está na nossa vida o tempo inteiro, dentro da nossa casa, na escola dos nossos filhos, e nós temos que participar e agir também nesses momentos e nesses espaços. Um grande abraço e até o próximo.